Salve Insanada! O papo de hoje é com Samuel Duarte, Geração Z, com muita coisa para compartilhar. Acompanhe esse papo, curte, se inscreve no canal e se divirta. Confere aí. Let's go! Samuel! Cara, primeiro eu quero agradecer, né, por você ter se disponibilizado a estar aqui com a Mulher Insana, a doida, que a gente se conheceu numa palestra, né? E foi amor à Sim. primeira vista. Mas, gente, ele é muito fofo. E a ideia de Obrigado. trazer você aqui, cara, é primeiro as pessoas saberem quem é o Samuel, que eu já sei, agora muita gente precisa saber também, mas não é vender o produto do Samuel, não é a gente tentar convencer o mundo de nada, é trazer a sua visão, sendo um pertencente da geração Z, sobre Sim. alguns pontos. Antes da gente Aham. entrar no assunto, eu vou pedir para você se apresentar claramente, né? Para as pessoas Sim. saberem um pouco mais de você. E aí tem três coisas que são muito importantes, né? Quem é você, quem é você para os seus amigos e quem é você para o mundo, que são visões completamente diferentes, né? Vamos Tá. lá, Samuel, manda ver. Bom, eu sou o Samuel Duarte, tenho 26 anos, sou designer e diria que o Samuel, para mim, é alguém que está sempre buscando se renovar, sempre buscando desafios, sempre querendo ter coisas dinâmicas na vida, seja trabalhos dinâmicos, seja amizades dinâmicas, sempre algo que tire o melhor de mim, que eu vejo que me incentiva a ser uma pessoa melhor. E Samuel, para os amigos, é alguém meio reservado às vezes, mas que tem seus momentos de se soltar mais. E para o mundo, eu acredito que é alguém que queira deixar sua marca ali. É alguém que quer ser reconhecido pelo seu trabalho, mas também pela pessoa que é. Uma pessoa paciente, uma pessoa determinada, uma pessoa que quer chegar a grandes lugares. Eu acredito que seja isso. Ah, que lindo! Você acha que essa, essa pequena apresentação, né, esse pequeno resumo de quem você é assim com outras pessoas da sua geração? Você sente que a galera também tem essa ambição, essa vontade de conquistar lugares maiores? Porque não é o que dizem, né? O que você me diz? Esse crescimento muito grande de IA, eu acho que deixou as coisas. Assim, eu uso no meu trabalho às vezes, acho que é uma mão na roda muito legal, mas eu acho que talvez esse excesso de informação, esse excesso de facilidade tenha paralisado as pessoas um pouco. Por ser tudo muito fácil, aí as pessoas ficam, tá, o que eu vou fazer agora? Se tá tudo tão fácil, qual vai ser minha prioridade? Eu acredito nisso. Não só a IA também, mas como o trabalho em si, as relações das pessoas umas com as outras, a relação da minha geração com as outras gerações mais velhas. Eu acho que eu gosto muito desse tema de algo que parece simples, mas tem vários nuances assim. Então, enfim, sobre a pergunta que você fez, eu acredito que a minha geração quer sim chegar em grandes lugares, mas talvez ela se compara muito, ela se paralisa muito, é muito perfeccionista e quer esperar o momento certo, mas às vezes o momento certo é você que faz esse momento certo, e você que faz acontecer. E às vezes acho que às vezes um incentivo assim é o que falta às vezes para a pessoa deslanchar assim. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente colocar a matéria para a galera ver também. Hum? Isso é muito legal, porque a gente está falando de um tema, exatamente o que você falou, né? É um tema simples, mas ao mesmo tempo não é, né? Então, Sim. essa matéria, ela fala justamente sobre a geração mais preparada, porém sem pressa, né? Depois eu vou deixar rolando aqui para a galera ver, e eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para o pessoal acompanhar. E a gente tem, assim, é uma pesquisa íntegra, lógico, foi feito com o número de pessoas que possa ser considerado uma pesquisa íntegra,
mas existem vários pontos de vista, e é por isso que a gente está aqui, para ouvir você que está dentro dessa bolha, né? Para entender o que você enxerga sobre isso, porque quem pesquisa a geração Z não é a geração Z, são outras gerações, e às vezes a gente está dentro da bolha e tem uma visão completamente diferente. O que eu achei muito interessante é que traz um ponto de vista assim, é uma geração sem pressa com compromissos. Não pensa em sair de casa, em comprar um imóvel, em comprar carro, em tomar decisões de longo prazo. Aos meus olhos, isso é uma visão minha e não existe verdade absoluta, né? Eu não acredito que você adquirir bens te faça ser um cara mais comprometido. Eu, por exemplo, só fui ter carro quando eu tive filho. Antes disso, eu não pensava de jeito nenhum em ter carro, porque era um custo a mais. Para mim, carro é uma família, né? Era o Sim. custo de ter o carro, as parcelas do carro, a responsabilidade, porque não tinha grana, então eu ia parcelar em 80 anos o carro, combustível, eu não ia poder beber, porque eu ia dirigir. Então, ele ia me trazer muito mais transtorno do que benefício quando eu não tinha filhos. Então, eu só vim pensar nisso quando ele passou a ser uma ferramenta útil, não era um bem que eu queria ter. E era engraçado porque as pessoas me falavam: como você não pensa em ter um carro? Gente, então eu tenho essa visão de que adquirir bens não é necessariamente você ter compromisso com a vida. O que você pensa sobre isso, Samuel? Bom, eu acho engraçado como realmente isso de ter bens ou de atingir o sucesso seja é muito refletido no estilo de vida da época. Então, por exemplo, pessoal que de, sei lá, 20 anos atrás que já se casava e tinha filhos, para eles o sucesso era de uma outra forma. E às vezes uma pessoa ali que ela é solteira, ela tá nos seus 20 e poucos, e às vezes ela tá num trabalho ok, para ela, ela tá num momento perfeito, entendeu? Às vezes ela tá no aluguel, assim, mas ela tá feliz, ela tá com o estilo de vida dela, ela tá, sei lá, isso engloba várias coisas. A pessoa tá se alimentando bem, a pessoa tá saindo com os amigos, tá com uma carreira, tá fazendo os esportes, tá fazendo aquilo que ela gosta, às vezes para ela aquilo já é uma vida bem-sucedida. Então, acho que isso realmente depende muito da geração, porque hum, é, há anos atrás eu não imagino uma pessoa assim. Eu acho que tinha uma pressão muito grande de casar e ter uma família e essas coisas impostas, digamos assim, né? Você acha que a galera hoje realmente não, no seu ciclo, né? Pensando em imóveis, por exemplo, você Sim, tem 26, você mora com seus e, pais ainda? sim, sim. Seus amigos nessa faixa etária também? Uns sim, outros não, é bem diversificado, assim. Diria que é Exato. metade, metade. Legal, legal. Você acha que até que idade é saudável morar com os pais? Ah, isso é muito subjetivo também, né? Mas eu acho que é um momento muito individual da pessoa. Eu acho que a gente está entrando cada vez mais numa era que as coisas vão ser feitas no tempo da pessoa e não num coletivo. Isso eu vejo até na minha geração, porque eu tenho amigos que têm a mesma idade, ainda estão na casa dos pais e outros não. E às vezes tem uma pressão assim às vezes de você mesmo, às vezes de comparação, mas eu acho que a gente está numa época que as pessoas estão mais livres, digamos assim, de fazer o que elas querem no tempo delas, no ritmo que elas podem, sem se afobar, sem querer dar um passo maior que a perna. Estão mais pensando assim num todo para um passo de cada vez. Eu quero acreditar Você, nisso. eu também quero, eu também quero. Você concorda que hoje os pais não preparam para o mundo? É, acho que muitos não preparam mesmo. Às vezes, não sei, quer deixar soluções prontas. Ou até isso de impor um trabalho
ou impor um curso, uma faculdade para fazer para uma pessoa, como se fosse um molde pronto. Eles não querem que os filhos se encontrem de uma maneira, eles não querem que os filhos tenham decepções, mas a vida é isso, você tem decepções, às vezes você está num trabalho que você não gosta, aí você vai mudar de carreira e aí você se encontra. Então, acho que eles querem muito isso de realmente deixar a vida pronta muito fácil. E às vezes é uma proteção que às vezes tira a individualidade das pessoas, porque a pessoa não vai lá fazer o que ela queria, aí vai lá e quebrar a cara. Isso é o processo da vida, infelizmente. Felizmente, né? Na verdade, né? Felizmente. Felizmente. Felizmente, a gente tem essa liberdade de errar, que às vezes a geração não quer que a gente tenha. A gente precisa apenas acertar. Então, acho que essa proteção é visando isso. É uma proteção, então ela vem de um lugar bom, de boas intenções, mas, como eu falei, às vezes tira a individualidade do filho, do sobrinho, do enteado, enfim. De todo mundo. É muito bom Sim, ouvir isso de você, porque eu acho que mais pessoas precisam ouvir isso, né? Talvez eu acho que dosar a forma como é feita é bom, porque o jeito que me jogaram no mundo foi hardcore, se vira aí. foi ao extremo demais, né? Então, não só a mim, né? Eu digo a minha geração, assim, né? Cara, se vira aí, vai lá e tal. Eu acho que uma coisa que eu venho, inclusive a minha tese de pós-graduação, é o caminho do meio, sabe? É a gente encontrar o meio termo, assim. Vocês são o futuro de uma nação inteira. E eu acho que é importante que a sua geração entenda isso. Cara, vocês serão os próximos médicos, os próximos, sabe? Tudo, tudo. Porque a Presidentes, gente políticos, tudo. presidentes, políticos, vocês vão citar, assim, ditar as novas regras do mercado de trabalho. Tem uma Sim, querida que eu sou apaixonada por ela, que é a Mariana. Ela fala uma coisa que eu, putz, passei a repetir. Para você, ela fala desse jeito: para você hackear o sistema, você tem que se parecer com ele. E eu adapto. Para você gerar mudança no mundo, você precisa estar inserido no mundo, né? Eu não posso ficar da minha casa fazendo post, textão na internet para que as pessoas me escutem, porque é só uma teoria, eu não estou vivendo o dia a dia. Então, quem está aqui há mais tempo, cara, tem muita bagagem, tem muita experiência. Mas a nossa visão, ela é limitada. O que vocês fazem hoje com a internet, cara, a gente aprende com vocês o tempo inteiro. Então não adianta eu ter a experiência e não ter o frescor de querer o novo. E não adianta eu também trazer uma ideia nova sem ter experiência, porque isso não que era a avança. base, né? Exatamente. Então a gente precisa se encontrar, e não precisa ser um embate esse encontro, né? Pode ser uma Sim. delícia, como o nosso aqui está sendo. É, É sim, um diálogo com duas visões diferentes sobre o mundo. Muitas coisas a gente pode olhar parecido para o mercado, para a vida, para o mundo, outras nem tanto, mas isso não nos torna inimigos, né? Eu acho que a sua geração, ela está aí e ela vai fazer a diferença no mundo, sim. Eu concordo com a maioria das bandeiras levantadas. Eu vejo uma tolerância muito maior da geração Z do que da minha geração. Falando em sociedade, são muito mais tolerantes com o diferente, muito mais tolerantes com a visão do outro. Eu não concordo, mas eu não preciso ir para o embate com você, porque não vai me levar a lugar nenhum. Aí um colega meu falou, eles são preguiçosos, porque nem para o debate eles vão. Eu falei, não, eles são mais inteligentes que você, porque eles não vão para um debate que eles sabem que não vão convencer o outro. é. Eles vão, meu filho, economizar saliva. Um debate que às vezes a pessoa sabe que ela não tá a par toda da situação e daquela pauta ali e do que é falado. Tipo, tem coisas que eu não sei, eu não vou ficar abrindo a boca para discutir com alguém sobre se eu não tenho embasamento, se eu não sei o que é aquilo, sabe? Então acho que tem muito disso, sim, da gente não se meter no que a gente não sabe. Óbvio que deve ter várias pessoas, né? Mas
acredito que, no geral, o saldo é positivo. Maravilhoso. Uma delícia falar com você, meu. Vamos fazer Eu todo também dia? amei. Vamos, fazer Adorei, um quadro adorei. só comigo. Só com vocês. É. Samuel, dia um, dia 2, dia 3. Sim, eu Querido, amei você também. já empreende, né? Você é um cara que já está no mercado. Se assim, você tinha dois braços, agora você já tem pelo menos quatro, pelo que eu já conheci de você, né? Tá fazendo uma Sim, coisa aqui, tá fazendo outra coisa ali, tá olhando para o futuro, médio e longo prazo. Isso é fantástico. Você que já empreende, você entende a dor do empreendedor, que é a fatia que mais emprega hoje, inclusive, né? Você já tem essa visão, você já sabe o que é um negócio, quais são as responsabilidades para com a sociedade quando você põe o CNPJ para rodar, né? E você aham, sabe o que é ser um jovem que tem dificuldade no mercado de trabalho, que tem todas essas esferas que a gente conversou aqui. Você está no meio do caminho, né? Você é o cara do caminho do meio, não tem nenhum extremo acontecendo com você. Qual é a mensagem que você quer deixar para o caminho do meio, né? Para os jovens em relação ao mercado e para as gerações anteriores em relação ao jovem? tá. Eu acredito que no mundo de hoje a gente está num mundo muito acelerado. Acho que é cobrado de outras pessoas e até da gente mesmo resultados muito rápidos, muito prontos, muito uma fórmula do que fazer, de como chegar até onde você quer, de como chegar na vida que você quer. Mas eu acho que é importante você saber o seu limite, saber o seu contexto, em que momento você está da sua vida, ver realmente suas prioridades, não tentar abraçar o mundo, sabe? E acredito que com consistência e planejamento, todo mundo consegue chegar onde quer, ou pelo menos chegar no caminho. Eu acredito que a paciência ela ajuda muito. A paciência, a disciplina e a consistência naquilo que você está fazendo, seja empreender, seja, sei lá, qualquer objetivo que você tenha, juntar dinheiro, comprar uma casa, qualquer coisa. Acho que são três pilares muito importantes e para você respeitar o seu tempo, respeitar o seu processo. É isso que eu quero dizer. Respeitem o seu processo e respeitem a individualidade de vocês. Maravilhoso! Vou colocar um monte de palma na edição. Querido, foi Eu uma alegria, amei. foi um prazer. Muito obrigada pelo seu tempo e muito obrigada Imagina, eu por que se agradeço. doar, né? Porque eu acho que o mundo precisa ouvir mais pessoas como você. A gente precisa dar mais voz a pessoas como você, que estão no meio do caminho, tomando tiro de todo lado e quer conquistar um lugar de fala, né? Eu espero ter conseguido te dar um espaço para que isso acontecesse e a gente se vê por aí. Uhul! Eu que queria agradecer também pelo seu tempo, pela pauta, eu amei. Amei aquelas pautas que você tinha mandado, até salvei para ler nos sites e amei. Espero que a gente possa trocar mais em breve, se encontrar em eventos, enfim, por aí. Adoro! E aí, Insanada, curtiu esse papo? Samuel é muito gente boa, né? Aqui é um espaço para falarmos com pessoas de todas as idades, especialmente com os jovens que merecem conquistar o seu lugar de fala e espero ser uma facilitadora neste ambiente. Curtiu? Deixa o seu like, isso é importante para que essa mensagem chegue em mais e mais pessoas. Deixa o seu comentário aqui se ficou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, eu faço questão de responder você. E se você quiser participar de um papo comigo, cara, mulherinsana.com.br, entra lá, lá tem os meus contatos, vamos trocar uma figurinha. Eu vou adorar ter você aqui e trazer o seu ponto de vista sobre o universo todinho. Tamo junto, até a próxima.